conceitua, para o pessoal entender um pouco mais, o Washington, conceitua para a gente o que é a abordagem da segurança proativa, né? Quais são os seus principais conceitos e quais as disfunções que a gente encontra na raiz desses acidentes maiores, Sim. né? Então, a abordagem de segurança proativa, ele é uma proposta para prevenir acidentes maiores. O que são acidentes maiores? São acidentes que há vítimas, né? Que há perdas patrimoniais, há perdas no meio ambiente. E, para mim, uma morte já é acidente maior, entendeu? Então, a gente tem que ter esse foco. Nessa abordagem, eu liguei a teoria, a prática, o estudo de caso. E o que também é importante, né? Desenvolver modelos, formas de pensar. Então, a gente tem a teoria do dominó, tem a do queijo suíço. Assim, nessa conversa não dá para desdobrar, mas tem uma capacitação de 4 horas que eu desenvolvo toda essa teoria. Então, a gente tem uma forma de visualizar os acidentes. Então, eu desenvolvi modelos, né? Então, quais são os fundamentos, né? Uma abordagem sociotécnica estruturada. Então, a gente pensa, né, os fatores humanos, tecnológicos e organizacionais, que são as variáveis endógenas. Né? E, normalmente, as pessoas pensam nisso e pensam muito no fator humano. Né? Só que, além dessas questões, você tem as variáveis exógenas, fora da organização. Então, são as pressões, são as questões econômicas, são as questões da legislação, As questões culturais culturais, os acidentes maiores, os acidentes da natureza. E, então, a gente começa a pensar isso. Essa abordagem é sociotécnica estruturada. Né? Esse é o primeiro modelo. O segundo, a gente começa a pensar o risco num formato dinâmico. Então, como é que a gente analisa a organização e quais são os sinais que podem levar a gente, de forma preventiva, a evitar esse grande acidente? É o segundo. E o terceiro, que eu considero agora a visão sistêmica, ou a visão SSC 360, é a gestão da segurança com as outras áreas da segurança, da organização. E é importante, eu estava vendo no último Congresso Internacional de Segurança, lá em Berlim, eles estão ligando muito segurança com qualidade. Então, às vezes, há muitas pessoas que tentam não valorizam a qualidade, falam da burocracia, tal. Tudo bem, você tem isso. Às vezes, você tem um excesso de documentação, mas você não dá para pensar uma organização sem ter uma estrutura administrativa. Sim. Você não vai lançar um foguete na Lua sem ter os requisitos. Então, acho que já há um movimento, e eu gostei bastante disso, né? Qualidade e segurança. Então, as três bases, né, elas têm uma forma de você visualizar, porque você pode falar de acidente, aí eu falo isso com os alunos lá do FRJ, ou os profissionais, as pessoas focam muito no acidente, na descrição. Sim. Mas como é que você analisa? Como é que você parametriza? Como é que você consegue fazer toda essa conexão? E a gente chega nas disfunções organizacionais, né? Porque a gente, no mundo teórico, né, a gente pensa que a organização está toda certinha, né? O quadro de funcionário está correto, a manutenção está correta, né? E, felizmente isso não existe, né? Então, alguns teóricos falavam de período de latência, né? Para os grandes acidentes, e eu começo a falar agora, crio minhas terminologias da minha tese de doutorado, a disfunção organizacional. Então, tudo que não é o normal, né? Um quadro de mão de obra reduzido, né? Que pode levar, você tem aí vários casos, né, de acidentes maiores, FPS São Mateus, né, quadro de mão de obra reduzido, né, capacitação inadequada, né, um projeto deficiente, né, um projeto que não está atendendo os requisitos, né, uma manutenção inadequada, são as disfunções organizacionais, né, e o risco ele é construído sociotecnicamente. Não é só a visão técnica. Então, quando a gente começa a discutir, a gente, né, como engenheiros e técnicos, a gente foca muito na questão técnica, né? Mas tem as questões sociais. Então, nesses modelos todos, você consegue ter essa forma de ver mais SSC 360 e uma visão sistêmica, né? Sim.